movendo. Eu vou pregar sobre algo que é meu problema. E eu comecei a orar para Deus. E entre o material dos desbravadores que eu estou estudando, ele me mostrou como resolver tudo. E eu falei, ok, o dia que eu tiver a oportunidade eu prego sobre isso. E tínhamos uma pessoa que ia pregar hoje, a Sandra, de Salto Lancaster. Liguei para ela no sábado, mandei um text message, ela confirmou. Na quarta-feira ela me ligou e falou assim, você pegou o text? Eu fiz, sim, você confirmou. Ela fez, não, aconteceu um problema seríssimo e eu peço que você ore por mim, eu não vou poder estar aí. Eu, ok. Eu falei com o Ananias. E aí ele falou assim, ok, você prega. Eu fiz, então, eu vou pregar aquilo que o Senhor me mostrou. Por coincidência maior, que eu não acho, eu comecei a pedir a Deus que realmente fosse isso, que Ele me dirigisse, que eu pudesse preparar o sermão. O Ananias teve ontem também que fazer a meditação. E ele não me perguntou nada e começou a falar sobre um assunto que fazia parte do que eu tinha falado para o Senhor. Se eu tiver a oportunidade, eu prego sobre isso. Tudo bem. Mais uma coincidência. Mas tudo bem. Falei ao Senhor, então você vai me confirmando. Os hinos escolhidos aqui por eles falam do mesmo assunto. Eu fiz, não, isso já não é coincidência. O assunto é para nós. Tá? Eu gostaria de pedir aos irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, o Senhor sabe que eu sou indigna. O Senhor sabe os meus defeitos de caráter, a minha luta. O Senhor sabe, Senhor, que me sinto destituída de poder. Tanto no tom da voz, quanto na forma de falar, nos sentimentos, nas emoções, na vida diária. O Senhor sabe o quanto eu necessito de Ti, quanto eu lhe clamo. Eu gostaria de pedir, Senhor, humildemente, se for da Tua vontade, que o Senhor possa usar este sermão, não só para mim, mas para os outros que estão aqui conosco. Que quando eu falar, eles não escutem o som da minha voz, mas escute a Tua voz através do poder do Santo Espírito. Pai, nós não Te conhecemos como o Senhor quer ser conhecido por nós. E esse é o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, para que o Seu Santo Espírito se faça presente, Senhor, para que os Seus anjos possam nos ajudar, para que a mente, os ouvidos, os olhos estejam abertos, Senhor, para a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a montar, não tinha um verso. Tem o título, mas eu não queria usar o título. E eu escolhi os métodos de Deus. Porque muitas vezes nós nos confundimos. E eu gostaria de ler, eu vou ler muitas coisas. Porque se eu falar, vai perder a beleza. Olha que interessante. Ficamos, às vezes, confundidos com situações em nossas vidas que aparentemente não faz sentido e nos sentimos abandonados de Deus. Muitos usam versos bíblicos que aparentemente nos diz que os filhos de Deus não podem passar por dificuldades de espécie alguma. Que as orações têm o poder de mudar situações, que a verdadeira fé move montanhas. E ficam perplexos quando não alcançam o alvo desejado. Se culpam e buscam de todas as formas resolver o mais rápido possível essa situação. Querem se colocar em harmonia com Deus. E nessa trajetória se perdem ainda mais. Há outro grupo que tem explicação para tudo. Biblicamente explicam cada passagem, mas as suas vidas estão destituídas de fé e muitas vezes eles mesmos são desmotivados a orar. Suas orações são formais e sem verdadeira convicção. O conhecimento não traz a vida necessária à alma abatida. Se conformam com uma religião apática e sem vida. Encontram vida nas experiências de personagens bíblicos, mas não em suas próprias experiências. Estão simplesmente conformados. É como se os dois grupos estivessem paralisados em extremos diferentes. Isso acontece com alguém?
Isso me traz a pergunta: qual dos dois grupos está correto? Como posso tirar prova dos 9 em minha própria vida? Isso me lembra um verso bíblico que vocês poderiam olhar. Oséias 4 e 6. Acharam? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, o que nós não sabemos é que quando Deus fala que rejeitaste o conhecimento, Ele não está falando do conhecimento histórico. Ele está falando daquele conhecimento assim. E Adão conheceu a Eva. Ele não está falando de memorização de versos bíblicos. Ele está falando, Adão conheceu a Eva. Eles eram íntimos. Eles tinham um relacionamento. Isso daqui eu roubei de um pastor. E eu vou ler na íntegra. Simplesmente por não conhecer a palavra de Deus, por não ter conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós, por não sabermos as promessas que temos, quando não lemos a palavra, além de ficarmos fracos espiritualmente, ainda perecemos nas mãos de Satanás. Todos nós sabemos que Deus nos ama, que Jesus morreu por nós. Porém, na tribulação, na adversidade, acreditamos em todas as mentiras que Satanás nos conta. E que estamos sozinhos, que vamos sofrer pelo resto da vida, que esse é o nosso destino. E ficamos calados. Aliás, não podemos responder. Não podemos nem sequer mencionar um verso bíblico, porque nós não sabemos onde está escrito. Acabamos pensando que estamos servindo a um Deus que nem sequer conhecemos. E vem as dúvidas. Será que Deus está comigo? Será que Ele me ama mesmo? Será que esse Deus é real? Será que tudo isso nunca vai ter fim? E ficamos bem num cantinho onde o diabo quer nos manter. Acreditando nas mentiras. Sentimos-nos perdidos, sem saber o que fazer e nem para onde ir, só porque não conhecemos o que Deus tem preparado para nós. Um outro ponto, irmãos, como é que queremos ser usados? Ir para as nações, orar para os enfermos serem curados, se nem a Bíblia gostamos de ler. Se quando lemos por obrigação, para preencher a lição, e não por amor. E às vezes só para mostrar o que meu ponto de vista está correto. Como é que queremos falar de um Deus que nem sequer conhecemos? Queremos ser usados. Queremos ser canal? Porém, se realmente queremos ser um cristão em que o Senhor tenha prazer, isso vai exigir tempo. Tempo. Muitos acreditam que deve haver muito sacrifício, muita renúncia, mas Deus nunca pediu isso. E na intimidade com Deus, que compreendemos os métodos dele. E muitas vezes não compreendemos, mas aceitamos a sua vontade. É na intimidade que o próprio Deus nos dá a liberdade de questioná-lo. Vamos ver uma coisa. Velho Testamento. Abraão e Isaque. Podia ter questionado com respeito ao seu filho? Podia.
Ele não podia ter falado? Demorou tanto, o Senhor me deu, agora vai me tirar? Podia. Isaac poderia ter fugido do seu filho, do seu pai, sendo jovem? Podia. Alguém questionou? Será que Abraão conhecia mesmo a Deus? Não. Ele estava relacionando-se com Deus, porque a história nos mostra de muitas coisas que ele questionou a Deus. Senhor, e se tiver tantos naquela cidade? E se tiver tanto? É o relacionamento diário que levava a ele a ter intimidade. Eu nunca posso falar que conheço totalmente meu marido. Ou ele pode falar que me conhece. Na realidade, nunca podemos falar que conhecemos alguém. Talvez temos ideia do perfume, do gosto do alimento. Mas conhecer, somente Deus pode fazer isso, porque Ele realmente nos criou. Moisés, por exemplo. Para pensar. Uma arvorezinha queimando, ele escuta a voz e obedece. Aí ele vê algumas coisas acontecendo e vai de peito aberto para dentro do Egito. E fala, deixa meu povo ir. Elias foi colocado dentro de um palácio. Desafia o rei e sai correndo. Será que a gente faria isso? Eliseu tinha uma mensagem, recebia o manto, andando na rua, um bando de criança corre atrás dele, começa a xingá-lo, tirar sarro da cara dele. Jó. Nós sabemos o que acontecia. Ele só soube no final. Quanto tempo isso durou? Para mim, talvez demorou 20 minutos eu lendo a história dele. Mas realmente, dia a dia, quanto tempo demorou a situação de Jó? Não está relatado. Qual o poder que exercia nessas pessoas? Eles obedeciam quando pediam algo ao pai. Não era para eles. Eles nunca pediram nada para eles. O que Abraão pediu para ele? Nada. O que Moisés pediu para ele? Nada. Elias, Eliseu, Jó, o que eles pediram para Deus? Nada. Era para o outro. E na maioria das vezes, eles eram rejeitados pelo próprio povo que ele intercedia. O povo não reconhecia eles como mensageiro. A mensagem deles era impopular. Você lembra, sabe? Quando você vai falar com alguém, já sei. Só fala daquilo. A mensagem dele era impopular. Novo Testamento. Os apóstolos não tinham onde morar e nem estavam preocupados. O que os impeliam de testemunhar? E quando Jesus interroga e um monte de gente vai embora, Jesus olha para eles e vocês vão ficar... Para onde a gente vai? Nossa era cristã. Eu peguei algumas coisinhas. Urias Smith. Aos 4 anos de idade, ele teve necrose óssea. Aos 12, perdeu uma perna. Isso não o impediu. Além de ser usado poderosamente por Deus, também foi inventor. Foi ele que inventou a primeira perna mecânica. E o que ganhou, não ficou com nada. Entregou tudo para a obra. Ele e sua irmã, Anna Smith, no desapontamento, se afastaram da igreja. Mas alguém insistiu com Urias Smith e ele foi assistir uma palestra do pastor Bates. E ele sentiu-se convencido da verdade. A mãe nunca desistiu e orava por Ana. Ana saiu de tudo e foi para Boston estudar. Um dia,
a mãe de Anna Smith falou assim, por favor, pastor, o senhor vai para lá fazer uma série de evangelismo? Procure a minha filha. Alguém falou para essa moça que o pastor Bates estava na área. E aí, à noite, Deus lhe deu um sonho. Não me lembro direito, parece que uma aula foi cancelada, um período, e ela ficou doente, ela ficou adoentada, e ela não podia ir na escola. Então, ela resolveu assistir. Resolveu não. Pensou em assistir. À noite, ela teve um sonho. Que ela andava numa rua, entrava na casa, ela via as pessoas, via o homem pregando, sentou-se no último banco e ele apontou para o cartaz e falou do tempo do juízo. Na mesma noite, o pastor Bates teve um sonho. Ele estava pregando, apontava para o cartaz, falava o tema, olhava, a moça entrava e sentava no último banco. Ana foi para a reunião, se perdeu, chegou atrasada, com vergonha de chamar a atenção, entrou e sentou. Quando ela sentou, ela se tocou. É o mesmo banco. Olhou para frente, é o mesmo homem. Olhou para o homem, é o mesmo cartaz. A mensagem era a mesma. Mais tarde ele desconfiou que era filha da família Smith e se dirigiu a ela. Ela contou-lhe o sonho, ele contou para ela também, e ali Deus estava confirmando. Ela estava no lugar certo. Ela morreu aos 27 anos de idade. Ela trabalhou na Review Herald. Ambos, tanto Urias como Ana, excelentes estudantes, inteligentíssimos. Tinham a oferta de ganhar cada um $1.000 naquela época e rejeitou. Quando o pastor Bates descobriu, ele abriu a boca e caiu o queixo. Sabe por quê? A igreja não tinha dinheiro para pagá-los. Ana viveu junto com muitos obreiros numa casa. E o alimento deles era feijão. Eles até brincavam, era feijão, feijão, feijão. Durante muito tempo. Até que os membros da igreja foram se organizando e resolveram, muito mais tarde, dar algum salário. Ela morreu com 27 anos e nunca se arrependeu. Frederick Wheeler. O primeiro pastor adventista que tinha a mensagem do advento a guardar o sábado. Interessante, né? Mas Deus tinha uma mensagem que tinha que passar. A experiência dele é muito bonita. Ele ainda não era pastor, ele aceitou a mensagem do advento e ele tinha uma plantação de batata. Tinha plantado. Mas Jesus estava perto, isso antes do desapontamento. Ele resolveu que não ia colher batata. Seria demonstrar falta de fé na mensagem que ele pregava. Não vou colher as batatas. Todo mundo insistiu com ele. Ele falou, não vou. Vou mostrar que eu não tenho fé, que eu estou me preparando para quê? E ele não colheu a batata. Quando chegou o desapontamento, não aconteceu nada. Tinha passado o inverno, o verão, o inverno, automaticamente as batatas estavam podres. Mas ele não tem nada para comer, não desistiu da fé e resolveu enviar as batatas. Quando ele abriu, que batatas! Eram as melhores que tinha. Porque os outros que colheram antes, o clima mudou e as batatas deles estragaram. E ninguém tinha batata. Só quem tinha era Bates. Um celeiro cheio das melhores batatas, da melhor safra. E foi ele que vendeu. E com esse dinheiro ele pagou as dívidas e adivinha o que ele fez? Doou para a igreja. Para o movimento do advento. Anna Knight. Eu acho que é isso. Uma jovem negra. Desde pequena, proibida de estudar, porque a escola não era para negros. Pedia para as meninas onde ela trabalhava que lhe ensinasse a ler em troca de favores. Ela fazia os favores, mas nem sempre as meninas cumpriam com um pacto entre elas. Mas isso não desmotivou Ana. Ana continuou insistindo.
Um dia, um pequeno jornal caiu na sua mão. E ela insistiu tanto para sua mãe. Insistiu tanto. E ela falou assim, eu não posso fazer assinatura. Mas ela insistiu tanto na frente daquele homem que a mulher fez o pagamento. E ela começou a receber. Mas quando o homem virou as costas, a mãe lhe bateu. E falou, nunca mais faça isso. Que eu não posso passar vergonha. Ela começou a ler. Tinha mensagens do advento. Ela foi a única que aceitou o adventismo na terra dela, entre a comunidade negra. Tinha choques com a família, porque sexta-feira e sábado, depois do Porto Sol, não fazia mais nada. E todo mundo trabalhava. Ela falou, não vou trabalhar. Chegou um ponto que a mãe falou assim, não vai trabalhar? Não, pega suas coisas e vai embora. Ela arrumou suas coisas e foi. Ela já tinha visitado um período a casa de irmãos adventistas. Receberam ela de volta. Ali a senhora cuidava dela como se fosse uma filha. Ensinou ela a cozinhar, vendia tudo que cozinhava e aquele dinheiro fazia vestidos para Ana. Os mais lindos. Ana cresceu nesse ambiente, foi missionária, aprendeu, tentaram colocar, a igreja adventista tentou colocar ela numa escola, ela foi rejeitada. A senhora deu aula em casa, as pessoas davam aula para ela em casa, ela tinha uma sede de conhecimento. Ela não desistia, ela aprendeu, até que finalmente conseguiram instalar ela numa escola. Ela era a melhor aluna aplicada. Ela trabalhava para pagar os seus estudos. E ainda mandava dinheiro para aquele casal que tinha recebido ela como filha. Conheceu Kellogg's. Kellogg's mandou ela para a Índia. E ela foi trabalhar na Índia por um período. É muitos detalhes. Mas ela volta. E agora ela está decidida a ir na cidade dela, no povo dela, e ali implantar uma escola. E ela implanta uma escola contra a vontade de muitos. E chama os mais velhos para estudar. E fala, vocês estão sendo lesados, vocês não têm dinheiro, eles abusam de vocês porque vocês não sabem ler. E assim aquela comunidade começa a se reunir. Ela fala contra a bebida, contra o álcool. Ela prega a mensagem do advento. E ali aqueles corações sedentos começam a escutar. Mas os vendedores de bebidas e de álcool não gostam dela. Fazem ciladas para matar. Mas Ana era boa no revólver. Ela andava com um revólver aqui e uma espingarda de 2 canos. Ele falou assim, pode vir. Pode vir. Ela tinha um cavalo que durante muitos anos ela tinha treinado esse cavalo. E eles se davam muito bem. Era como se ela pensasse e o cavalo reagia. Um dia ela saiu depois da escola. E ela viu um bando de homens. Ela foi andando como se nada tivesse acontecido. Um simples toque no cavalo, ele sabia o que tinha que fazer. Eles estavam prontos para derrubar ela do cavalo, quando ela deu um toque delicado no cavalo, e o cavalo disparou, ela segurou as rédeas e fugiu, e ninguém conseguiu pegar. Mais tarde, a própria comunidade reconhece o trabalho de Ana. E agora, eles começam a proteger a Ana. Ela conseguiu alguns alqueires de terra, comprou algodão. E com aquele dinheiro, as mulheres vendiam e traziam dinheiro para fazer uma escola. E ali todos podiam estudar. E podiam depois estudar a palavra de Deus. Ana foi chamada para outros ministérios, mas voltava para acabar. O que movia essa menina? Diz, que espírito que é esse? John Andrews. O college da Andrews University tem o nome de John Andrew. Ele foi o 3º presidente da Conferência Geral. Inteligentíssimo. Facilidade de aprender línguas. Perdeu a esposa, foi para a Europa, de Londres, pegou um trem, foi para Paris, tinha 2 filhos. A menina tinha 12, o menino tinha 16 anos. Eu fico imaginando esses adolescentes. Mas esses adolescentes eram bondosos, eram amáveis com o pai. Sabiam o que tinham que fazer na Europa. Eles tinham que aprender a língua. Eles queriam espalhar o mais rápido possível o material da igreja. E o dinheiro que eles recebiam para sobreviver, muitas vezes, eles deixavam de comer para fazer a obra. Nunca reclamaram. Nunca. Mais tarde, mandaram mais missionários, eles migraram e ali pessoas puderam cuidar dele, porque a saúde dele estava enfraquecida.
a sua filha começou a ter resultados de uma tuberculose. Voltou para os Estados Unidos. Morreu e foi enterrada junto com sua mãe. Mas a mensagem foi espalhada pela Europa. As esposas desses homens nunca reclamaram. Nem da ausência do marido e nem da pouca quantidade financeira que entrava dentro de casa. José Bates vendeu barco e tudo que tinha para empregar na obra. Muitas vezes sua mulher andava mais de 1.000 quilômetros até o correio para ver se tinha alguma carta do marido. E voltava para trás esses 1.000 quilômetros sem um bilhetinho dele. Ele estava no campo trabalhando. Herman Kearney, o ferreiro cantor. Seu hino mais predileto, sou peregrino e forasteiro. Quando ele conheceu a verdade do advento, ele abraçou com todo o amor que tinha. Ele duvidou que a irmã White tivesse o poder do Espírito Santo. Até que ele foi e tirou as dúvidas. Chegou na casa da família Harman, perguntou quem era ela, os pais o receberam, saiu dali, não conformado, foi falar com os vizinhos. Já imaginou se alguém fosse falar com os nossos vizinhos? Oh, glória. Mas foi falar com os vizinhos e descobriram que Ellen era aquela mesma Ellen que ele tinha escutado falar. Humilde, simples e sentindo que o poder de Deus falava sobre ela. Saiu do trabalho, também casado, pôs o dinheiro todo na obra. Um dia, quando ele saiu do trabalho, o dono do local falou assim, não vou te dar dinheiro porque você está me dando um prejuízo de $100. Acho que era mais ou menos isso que ele tinha que receber, uma boa fortuna. Saiu do trabalho e se entregou ao trabalho. Acompanhava José Bates cantando, que ele tinha uma voz linda e poderosa. Um dia ele andando pelas ruas, aquele homem encontrou ele, correu para ele e falou assim, eu tenho algo para você. Tirou da mão $100 e entregou. Eu fiz assim, não foi justo e certo o que eu fiz. Entregou para ele os $100. Ele correu para a gráfica, onde Bates imprimia um panfleto sobre o sábado e ali pagou toda a dívida. Bates nunca soube quem tinha feito isso. Tiago e Ellen. Quando casaram, moraram com os pais por um tempo, não tinham lar fixo, eram pobres de maré, se dedicaram ao evangelho. Logo ela perdeu um bebê. Seu marido estava no campo pregando. O pequeno não tinha ainda nome. Quando o nome chegou, ele ficou tão doente. Ela fez tudo o que pôde, mas não pôde mais. E o bebê morreu. Onde estava Deus? Ela era sua serva. Mas esse espírito da verdade que impulsionava não fazia eles questionar o porquê das dificuldades. Os impeliam para trabalhar. Seu filho, adolescente, no mês 12, 14, como o dia de hoje, em 1860, faleceu. Suas últimas palavras foram para ditar uma carta para os seus amigos adolescentes em Battle Creek, animando eles que continuassem na fé. Por causa de um resfriado. Ela não estava lá quando ele ficou doente. Muitas vezes tinha que sair. E deixava seus pequenos com outros e recebiam cartas de como estava o crescimento das crianças. Ela não viu seus filhos darem os primeiros passos ou chamá-la de mãe. Ellen, quando Deus mostrou para que ela e Tiago deveriam trabalhar em publicações, não pensaram duas vezes. Os primeiros impressos, ele e a família onde eles moravam, de favor, dobraram todos os impressos manualmente e enviavam para aqueles que tinham sido desapontados, para que eles pudessem entender o que tinha acontecido. O primeiro volume de um livro não tinham impressoras. Longborough, que também foi pastor, furou os buracos e alguém costurou com a mão os livros impressos e eles foram embora.
que eles tinham que eu não tenho? O que eles tinham que nós não temos? Foi entre esses personagens e essa leitura que eu descobri o que eles tinham que eu não tinha. Desculpem, vou ler. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Pode alguém ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar da sua conversão? Alguém se lembra? Nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo? Mas isto não é prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora, que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser, à imagem de Deus. Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa, imperceptível, quer dizer, não dá para perceber, seus efeitos são manifestos. Se o coração, essa é a prova dos 9, é para nós pensarmos em mim. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. O que vocês acham? A vida de vocês está dando testemunho desse fato? Porque eu me perguntei isso. Se bem que nada, eu vou colocar eu, tá? Se bem que nada eu possa fazer para mudar o meu coração. Não posso fazer nada para estar em harmonia com Deus, nada. Se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos, ou em nossas boas obras, ou nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós ou não. Ver se há uma mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que fora e o que eu sou hoje. O caráter se revela não por boas obras ou ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e os atos costumeiros. Sabe aquele ato costumeiro que você levanta? Ou você fala, oi, bom dia, tudo bem? Ou então você simplesmente fala, sabe? Isso são hábitos costumeiros, são simples coisas. Pequeninas. A verdade é que pode haver um modo de proceder exteriormente, certo? Eu posso me comportar de um modo exterior, ninguém sabe nada. Sem o poder regenerador, posso. Posso chegar aqui todo dia, antes de todo mundo, aí todo mundo vai falar assim, Rosa é pontual. Posso me vestir simplesmente e todo mundo vai falar assim, ela não tem vaidade. Posso ser humilde e delicada com todo mundo e todo mundo vai falar assim, ela é tão humilde. Posso ser boa e querida com os meninos e todo mundo vai falar assim, ela é tão boazinha. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo, é falso. Não está regenerado a minha vida. O amor da influência, o desejo de estima alheia, o amor que eu gosto de ser uma pessoa de influência, de poder, das pessoas me olharem, pode me estimular a ser essa pessoa. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar boas ações generosas. Porque meio, pois, podemos determinar de que lado nós nos achamos. Será o que me motiva? O que me motiva? Será que eu posso perceber que eu sou uma pessoa que gosto de aplauso humano? Será que eu posso perceber o poder do Espírito Santo dentro de mim? Ou será que eu fui educada, tão bem educada, que eu não sei se o que influencia a minha vida é os meus hábitos implantados ou é o Espírito Santo? Aí
Eu encontrei esse pedaço, olha que coisa linda. Quem possui o meu coração? Com quem estão os meus pensamentos? Sobre quem eu gosto de falar? Quem é objeto das minhas afeições? Com quem eu guardo as minhas energias? Com quem eu gasto as minhas energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão. E nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Se o espírito que está influenciando a minha vida é de Deus, os frutos vão revelar. Os que nos tornam. Isso não é para os outros saber. Não é para os outros saber qual é o fruto que você está dando. É para você saber. Quando eu vou para uma pessoa e eu falo do amor de Deus, eu vejo ela olhar para mim e falar assim, uau, esse homem andou com Deus, essa mulher andou com Deus. Acontece isso. Quando você chega num ambiente, você muda o ambiente. É isso que está falando. Não é do que eu posso ver nos outros, é do que eu sinto em mim, do que eu vejo em mim. Os que se tornam novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito Santo. E todos já sabem. Quais são? Encontra-se Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Não é uma coisa momentânea. Não é ser bom ocasionalmente. É ter controle 24/7. É quando você vai falar com uma pessoa e você está vendo que a pessoa está te atacando. O Espírito de Deus te leva a entender alguma coisa está errada com ela. O que está acontecendo? É diferente. E o Espírito de Deus te leva a perceber que algo está errado com ela, por isso ela está me atacando. E no lugar de eu me responder, eu vou orar. E vou começar a clamar. Olha o que diz a serva do Senhor. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências exteriores, mas pela fé do Filho de Deus seguirão as suas pisadas. A pessoa não vai se preocupar com pintura, com roupa, com maquiagem, com a altura da saia. Sabe por quê? Porque eu vou estar tão ligada no Espírito de Deus que eu não vou sentir necessidade dessas coisas. Outra coisa me pede, me puxa. Vou refletir o caráter de Deus e eu vou ser purificada. Não vou ter o desejo em mim, habitando da vaidade. A minha visão vai ser lá em cima, no alto. Vamos entender por que Deus responde e por que Deus se cala. Vamos entender porque Ele se comunica comigo. Ele vai me dirigir. É assim que funciona. As coisas que outrora aborreciam, agora amam. Lê a Bíblia. De novo, essa história de Davi eu já conheço, não precisa me falar da história de Davi. Então, hoje nós vamos pregar sobre Elias. Já sei de novo, já sei tudo de Elias. Tudo. Vamos fazer uma meditação sobre Eliseu. Eu já sei também de Eliseu. Nada diferente. Nada move. Hoje vamos ter um seminário de Apocalipse. Tantos que eu já passei. Não vou na igreja. Está muito frio. Eu já sei que ele vai ler. Eu já sei. Vou ler Salmos. Amém. 5 minutos com Salmos. O dia inteiro. Não, só peguei agora.
passou de... Já tem tudo a Bíblia. Pergunta que eu sei. É a nossa natureza. Nós não gostamos de ler a Bíblia. E quando lemos, não entendemos. Não percebemos as lições. E isso é de propósito. Deus fez assim, de propósito. Porque os leitores superficiais não vão arrancar nada da Bíblia. Por isso que ele fala. São cegos. E são surdos. Enquanto nós não buscarmos relacionamento com Deus verdadeiro. Olha aqui. O orgulhoso e presunçoso torna-se manso e humilde de coração. Torna-se. Quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, torna-se humilde de coração. As pessoas não precisam te lembrar que Ele está subindo no pedestal. As pessoas não precisam lembrar, o tom da sua voz está alto demais. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, não são das pessoas, é do Espírito Santo. Eu não vou precisar chamar uma jovem da igreja e falar assim, olha, você não vai poder cantar, queridinha, porque essa saia está muito curtinha. Esse não é o meu trabalho. Se essa pessoa se envolver com Deus, o Espírito Santo vai movê-la, ela vai olhar e vai dizer assim, eu tenho mais que fazer. Todos esses que foram chamados, eles foram chamados na sua adolescência. Eles não sentiam necessidade de nada. Eles receberam o que eles buscavam. E o que eles buscavam é relacionar-se com Deus, é pregar a mensagem. Os vãos costumes de modas do mundo são renunciados. O cristão buscará não o enfeite exterior, mas o homem coberto no coração, no corruptível traje de restituindo penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo. Pode o pecador estar certo que ele passou da morte para a vida. Se esse Espírito não está em nós, é porque nós não estamos com o Espírito. Como seres pecaminosos, os sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora. Aí surge em nós no coração. Uma vez eu falei com as crianças e eles falaram, como que é isso, tia? História velha, que vocês já devem saber. Um jovem nasceu com defeito, bonito de rosto, feio de corpo. Ele era corcunda. E ele andava desse jeito. Nenhuma jovem olhava para ele. Ninguém queria saber dele. Os rapazes, quando saem, eles gostam de estar envolvidos com rapazes também bonitos. Porque assim, eles vão atrair o quê? As garotas. Né? Quando você sai com gente feia, ninguém merece. Não é verdade? Não atrai nem mosca morta. Não é verdade? Por isso que muitas vezes o grupo de jovens não quer ficar com aquela garota que é weird. Weird, estranha. Fala cada coisa. Se afastam. Eles querem ter um papo diferente para atrair pessoas que tenham o quê? O mesmo nível, não é verdade? E esse jovem era marginalizado. Bonito de rosto, feio de corpo. Um dia ele chegou numa praça e começou a fazer um exercício. Ele via uma imponente imagem de um homem e ele ia, olhava, esticava bem o pescoço, todos os dias. E foi se esticando, se esticando, se esticando, se esticando, se esticando, se esticando. Ele não percebeu que ele já estava ereto. Ninguém vai poder dar desculpa. Porque quando eu contemplo a Deus na palavra de Deus, existe uma mudança. Mas você tem que buscar, porque a palavra de Deus, ela de propósito, ela foi escrita para só aqueles que querem buscar, vão encontrar. Não é através de uma leitura superficial. A história de Esther, já sei. A família morreu, o tio pegou, ela levou, foi, ficou, cresceu, bonita, ok.
Precisou de uma rainha, chamou, não tinha feito, não tinha nada, foi lá, ganhou. Fez alguma mudança na minha vida? Não. Quais os detalhes dessa vida que pode ter acontecido nela? Vejamos o caso de Maria Madalena. Maria Madalena foi levada pelo seu tio ao quê? A prostituição. Porque depois que ele a usou, foi abandonada. Ninguém queria Maria. Foi para Magdala. E ali, para sobreviver, se prostituía. Quando Jesus encontrou várias vezes, foi expulso o demônio da vida dela. Até que um dia ela entendeu o amor de Deus. E ela comprou um pequeno perfume. Tudo que tinha ela pôs ali, porque ela queria dar para Deus. Ah, mas essa história eu já conheço. Agora veja sobre outro aspecto. Alguma vez você foi abusado de alguma forma? Alguma vez se sentiu perdido dentro da igreja? Achou que aqui não era o teu lugar? As pessoas te discriminavam por alguma coisa? E você vai lá para fora, encontra pessoas que gostam de você, te aceitam como você é. E ali você acha que encontra verdadeiros amigos. Você se sente só. E um dia Deus te encontra. Te expulsa demônios. Porque é isso que você coleta lá fora. E quando você vem para a casa de Deus, volta. Você gasta tudo que tem num pequeno perfume. Mas precioso aos olhos de Deus, que é a tua vida, a tua obra. E Deus te ama. Não soa diferente a história de Maria Madalena? Você tem extraído essas histórias da Bíblia? Simão leproso. Estava todo desfacelado. Tinha lepra. Pedaço de nariz faltando. Dedo faltando. Orelha faltando. Porque o que cai primeiro são os extremos. A cor da pele mudada. Até que ele tem um encontro com Deus. Deus transforma a sua vida. O interior e o exterior. Ele volta para a igreja. Só que ele não traz um vidro de perfume. Ao contrário de Maria Madalena, o Espírito de verdade entrou e ela aceitou, e era humilde, tinha os frutos do Espírito Santo, desejava beber da água da vida, 24/7. Simão não. Eu sou grato, vou fazer uma grande festa, mostrar para todos que eu sou grato. Isso é gratidão? E quando Maria vai lá e derruma o seu perfumezinho, a sua vida, nos pés de Jesus, fala, toma, faz o que quiser com ela. Quem se levanta contra ela? Simão e Judas. Os dois tiveram a mesma oportunidade e pagaram diferente para o mestre. Encontra essas duas classes de pessoas dentro da igreja. Quem eu sou? Não quem você é. Quem eu sou? Tenho eu derramado meu pequeno perfume aos pés de Jesus? Tenho eu falado, Senhor, eu estou aqui? Usa-me. Tenho eu sentido o desejo de vir aqui ao culto, escutar o pastor Marcos? Ou eu já sei todos os sermões dele? Ou vou escutar a Sônia? Ah, eu já sei como que ela vai falar. Ou vou escutar a Rose? Ah, eu já sei para que lado que ela vai. Ah, vou escutar o Ananias. Ah, eu já sei. Hoje eu não vou. Tem pregador novo? Estou indo. Eu venho à igreja para ter um relacionamento com Deus, derramar o meu perfume aos pés de Jesus. Em oração, sorver as palavras e falar, o que ele está falando? Como que eu posso ser transformada? Ou estou lá sentado e falo, não, esse pedaço eu já sei. Isso eu já sei. Isso eu também já sei. Não vai fazer efeito. Eu estou sendo Simão, o leproso, que teve o privilégio que Maria teve. Os dois tinham demônios.
E Simão ainda exteriorizava a sua degradante situação. Mas não era grato. Nunca se sentiu grato. Maria, ao contrário, sentia grata. Se somos de Cristo, os nossos pensamentos estarão com Ele. Sairemos de casa falando, Senhor, por favor, eu não posso pecar hoje, por favor, me segura minha língua, eu não aguento mais, Pai, eu não aguento. Eu quero ser ajuda, eu quero ser o seu braço, sua mão, eu quero ser uma Ellen White, eu quero ser uma Anne Smith, eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser como cantor, eu quero ser como Urias, eu quero ser um Bates. Hoje nós damos valor a eles. Naquela época era João ninguém. Não tinham nem salário. Punham tudo o que tinha para andar na neve. Tuberculose. Dividir a casa com um monte de obreiro e comer feijão. Com um monte de criança perto de casa e não podia sair. Ou deixar os filhos para ir fazer pregação, estudo bíblico. No inverno a gente não consegue entrar no carro, chega aqui. Cada experiência, irmãos. Cada experiência. Quando eu leio, eu falo assim, meu Pai, estou perdendo meu tempo na igreja e dos outros. Mas olha aqui. O caminho diante de trevas agora é trocado por sacrifícios alegres. A amabilidade do caráter de Cristo se manifesta em seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus, amar a Deus, zelo por sua glória. Nós não entendemos o amor de Deus. Os filhos de Eli estavam tão acostumados com as coisas da igreja, andavam pelo santuário, que não tinha mais valor a mesa da propiciação. Os símbolos tinham se perdido. O povo de Israel tinha perdido os símbolos quando Jesus entra em cena. Os líderes tinham perdido o poder do Espírito Santo para passar esses símbolos para o povo de Israel. Era rotineiro, cansativo. E quando eles cantavam os salmos, ó Deus de amor, vimos nós te adorar, vós nações rendei louvor. Semblante triste, apagado, perdido. Não é assim, irmãos? Porque eu me dou de conta da minha vida. Ou estão tão preocupados com as coisas, com a ordem das coisas. Mas o poder do Espírito Santo da vida muda o desejo, muda. A mensagem do terceiro anjo não é diferente do que João Batista pregou. Mas o Espírito que vai mover as pessoas é que vai dar o poder para essas pessoas despertarem do seu sono. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar na sua graça, devem especialmente precaver-se. Primeiro, do qual já tratamos, é o tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que se possa fazer, a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Esse é o primeiro. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer em Cristo está poluído, sujo. Porque Deus já fez tudo, é de graça. O segundo erro, e não menos perigoso, é aquele que acredita que Cristo já pagou tudo e eu não devo fazer nada. São dois extremos. Mas notai aqui, o ponto central de tudo é a obediência. Não é nada externo, é obediência. Para mim obedecer a Deus, eu tenho que me apaixonar por Ele. Não posso me apaixonar por Ele, porque eu não tenho relacionamento com Ele.
E porque eu não tenho relacionamento com ele, eu não quero estar com ele. E quando eu olho na palavra dele por obrigação, os meus olhos estão fechados. Eu leio e não entendo. Não absorvo. Nada. É como tomar comprimidos. Muitas vezes queremos resolver os nossos problemas tomando comprimidos. Quero vitamina? Compro pílula de vitamina. Quero ferro? Vou lá e compro ferro em comprimido. Eu não quero essa comida, eu não quero aquilo. Me dá um quê? Um suplemento. Muitas vezes lidamos com a igreja como suplemento. Culto de manhã no sábado é um suplemento. Terças-feiras é um outro suplemento. Sexta-feira é um outro suplemento. Vivemos de comprimidos. Não temos vida própria. Se um dia tirar os comprimidos, nós vamos cair. Olha o que diz aqui. A obediência, nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Mas eu guardo os mandamentos. Não. Para guardar os mandamentos, você tem que ter relacionamento com Deus. Nós não vamos ganhar a salvação se nós não desenvolvermos harmonia. Nós não entendemos o que é fé, irmãos. Ele prometeu que a sua lei ia ser posta dentro do nosso coração. E ela ainda não conseguiu passar do livro para o coração. Porque quando conseguimos passar do livro para o coração, a igreja muda. Porque nós mudamos. Quando nós mudarmos, nós não vamos ver o irmão como vemos hoje, nem a igreja como vemos agora. Cristo proveu um meio de escape. Ele viveu na terra, provou todas as tentações, viveu uma vida sem pecado, e ele morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados. Eu aceito Jesus como Salvador, sou batizada, estou livre. Não é isso. Ele promete que mudará o coração. Você não entende bem isso. Não é por aí. É paulatinamente. Como? Paulatinamente. Little by little. Nunca foi pregado isso dentro da Bíblia. Ele nos leva a compreender. Quando se dá uma luz, ande por ela. É diferente. Nós entendemos que paulatinamente, hoje eu não posso vencer, amanhã eu venço. Não. Não é assim. Deus quer que nós movamos pela fé. Ele pede que nós peçamos. Eu tenho que pedir a Deus. Eu não consigo. O Senhor me prometeu que o Senhor vai me dar. Eu não consigo. Ele não está querendo que você force a sua natureza. Ele está querendo que você fale com Ele. É diferente. Não é eu forçar, senão eu estou fazendo o quê? Lutando com o quê? Pelas obras. Ele não está pedindo isso. Ele está falando, vem falar comigo. Fala, eu não posso. Eu não gosto. Eu não quero. Mas eu queria tanto que o Senhor pudesse mudar isso em mim. É isso que Ele quer. Venha, discuta comigo, converse comigo. Ponha os seus problemas em minhas mãos. Ele não quer que você force você a fazer algo que não é da tua natureza. Porque se você fizer isso, é obra. Eu conheço a história de uma garota. O pessoal falava assim, quando ela aparecia, ela era muito vaidosa, muito, muito, muito vaidosa. Bonita, mas muito vaidosa. Então, quando ela estava querendo se relacionar com Deus, ela mudava toda a roupa dela. Usava pintura, maquiagem, cabelo solto, tudo assim, sabe? Aí todo mundo, agora ela se converteu. Passavam uns meses, lá estava ela de salto alto, cabelo comprido, preso, pintada, saia curta. Era altos e baixos, altos e baixos. Deus nunca pediu isso. Deus não quer que você lute contra a tua natureza. A gente já leu no começo que você não vai conseguir. Não perde seu tempo por aí. Sabe onde você vai usar o seu tempo? Eu não estou entendendo. Eu vou orar.
E o Senhor vai me abrir os olhos. Ok, não abriu. Eu orei. Eu vou orar de novo. O Senhor vai me abrir os olhos. Ainda não estou entendendo. Aí eu sinto que eu devo buscar alguma coisa para me ajudar a esclarecer. Tá bom, eu vou pegar um livro que eu tenho ali que se chama Concordância Bíblica. Eu nunca tinha visto isso. Ah, isso aqui? Que interessante. Olha, que interessante. Faz sentido. É assim que acontece. Não fique esperando que Deus vai descer com uma varinha mágica, tocar na tua cabeça e você vai começar a ver coisa que não existia. A tua parte é pesquisa. É pedir a Deus sabedoria, como que eu vou andar por aqui? O que o Senhor vai me mostrar aqui? Se nós não tivermos esse tipo de relacionamento com Deus, a nossa fé existe. Porque a fé desses homens que viveram não era uma impressão, era real. Muitas vezes eles oravam, Deus abria as portas do céu. Curavam vidas. Mas Ellen White nunca reclamou que seus filhos morreram. Uma vez ela tinha que escrever a série O Grande Conflito. Ela foi avisada por um anjo que Satanás iria trabalhar. Quando ela chegou na estação, onde ela ia passar um período na casa de uma família, ela começou a se sentir mal. Foi levada para o quarto, não conseguia levantar. Oravam e nada acontecia com ela. Nada. Os médicos pensavam que ela ia morrer. A luta dela era grande. E as pessoas oravam, passou semanas e nada. Até que um dia uma pessoa entrou na sala e orou. E ela sentiu os seus movimentos de volta. Em outra ocasião, já vou acabar com essa história, ela estava bem velhinha já. Ela não conseguia andar. Ficou semanas, ela não tinha acabado o livro. A série O Conflito. Levou semanas para ela melhorar. Até que ela deu uma recuperadinha, levaram ela da cadeira de roda. E ela sentada ali na cadeira de roda, olhando. De repente, acabou a pregação. Ela sentiu vontade de dizer algumas palavras para a igreja. E levantou-se. Diz que ela se apoiou no púlpito e ficou segurando. E quando ela começou a abrir a boca, diz que ela estava branca. Diz que o sangue começou a mover pelo seu rosto. Seu rosto foi ficando rosado. Seus olhos viram brilho. Ela sentiu força nas pernas. Seu corpo ficou posto. Sua voz começou a sair. E um irmão, não aguentando, fez assim: é um milagre! Por que Deus não fez isso antes? Irmãos, ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém se engane. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Não está entendendo? Fala com Deus. Clame a Deus. Ore, não desista, porque ela tem uma mensagem aqui. No final dessa mensagem ela fala: se você tem lutado, não fique triste. Continue lutando. Agarre-se a Deus. Faça como Jacó. Eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Enquanto você, ó Pai, arrancar esse desejo pecaminoso do meu coração. É a única forma de sermos salvos. É a única forma de ter vida nesses corpos. E vida eterna. Eu gostaria de encerrar cantando o hino Tal Qual Estou, Eu Me Chego a Ti. Eu acho que é 300 e alguma coisa.
Vocês são especiais. Pai, ajuda-nos a entender o quão especial nós somos para Ti. Um preço muito, muito, muito alto foi pago. Nós não temos noção o quanto foi caro o nosso preço. Nós vivemos num planeta onde o valor monetário é invertido. Só o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pode nos dar este valor, essa compreensão do preço do sangue de Cristo. Só o Senhor pode, pelo poder do Espírito Santo, nos ajudar a reviver, a ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos, muitas vezes, passar por situações desagradáveis e duras para entender quem nós somos e como precisamos ser quebrados. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor. Ajuda-nos a chegar-nos adiante de Ti da forma correta. Nós não sabemos, Pai. Por misericórdia, Pai. Os tempos já estão terminando. Nós não queremos estar entre o grupo daqueles que passou-se a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Nós queremos estar dentro do grupo, Senhor, que quando virmos o Senhor nas nuvens do céu, abraçamos, Senhor, essa esperança aos nossos queridos, Pai, para viver eternamente. Ajuda-nos, Senhor, para que não lutemos contra o exterior, do meu exterior, ou exterior de outra pessoa. Mas que a nossa luta, Senhor, seja contra o interior, para que eu possa ter a mesma visão e para que eu possa permitir o poder do Espírito Santo atuar em minha vida. E para que cada um aqui possa ter uma experiência verdadeira contigo, Pai. Só assim podemos estar preparados para a Tua volta. Em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos sair, mas que o Seu Santo Espírito não nos deixe. Para que o poder do Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossas vidas de tal forma que vai nos ajudar, Senhor, a ver com mais clareza a cada pormenor de nossas vidas, até que Jesus volte, Pai. Nos coloque em ordem. Nós Te damos essa autorização, Pai. Apruma o nosso caminho. Em nome de Jesus lhe suplicamos. Amém.